Gente, a importância de falar sobre o colesterol, o que eu quero, por que dessa live, né? Assim, o grande objetivo dela é que você não seja enganado pela indústria. Porque assim, é muito fácil. Oi, Gi! É muito fácil a indústria colocar assim, ai, livre de colesterol. E a gente vai lá e compra, realmente achando que aquilo não vai interferir no nosso colesterol. Né? Então a gente compra um óleo vegetal, a gente compra, às vezes, sei lá, um biscoito escrito lá, zero colesterol. E a gente acha que aquilo não vai alterar o nosso colesterol. Então, assim, o que é super importante pra gente é saber o porquê a gente tem que ficar de olho no colesterol para não ser enganado, tá bom? Então, assim, não significa que a indústria colocou lá zero colesterol, é que isso não vai fazer, não vai aumentar o nosso colesterol, tá bom? Eu acho que isso é super importante, gente. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue o quê? Não ser enganado, né? Então, isso é super importante, gente, porque assim, a indústria alimentícia, ela é, que nem a indústria farmacêutica, né? Ela quer que a gente consuma e que a gente, sem pensar nas consequências, né? Então isso é super importante, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o colesterol. Quem aqui tem o colesterol alterado? E quem aqui já ouviu falar que para baixar colesterol a gente tem que reduzir gorduras? Obrigada, Aninha. Quem aqui já ouviu falar isso? Que para redução de colesterol tem que se reduzir consumo de gorduras. Então, assim, eu vou trocar o leite desnatado, o leite integral pelo leite desnatado, eu vou tirar a gordura da picanha, eu vou, o que mais? Trocar sei lá, o meu queijo gordo pelo meu creme de ricota zero. Quem já ouviu falar sobre isso? A grande maioria das pessoas e a grande maioria das condutas, quando se fala em colesterol, o que a gente tem? A sua mãe não come quase nada, né, Gi? Ainda tem um colesterol alterado. Não é bem assim que acontece? A pessoa tira toda a gordura da alimentação e ainda continua com o colesterol alterado, né? Então, isso é super importante da gente sempre lembrar, né? Então, assim, a conduta normalmente é o quê? Se retirar o colesterol, se retirar a gordura da alimentação e a pessoa ainda continua com o colesterol alterado. Porque, gente, o colesterol, a grande maioria das pessoas, elas têm o quê? O aumento de colesterol proveniente da onde? Do consumo de carboidratos e não do consumo de gorduras, certo? Então, para aumentar o meu colesterol, eu preciso o que aconteça no meu corpo? Eu preciso com que a insulina aumente. Então, para eu depositar qualquer tipo de gordura, eu preciso que a insulina aumente. E a insulina aumenta quando eu como gordura da picanha? Não. A insulina só vai aumentar quando eu consumir o quê? Pão, biscoito, arroz integral, macarrão integral, esse tipo de coisa, tá bom? Isso é super importante, gente. Eu vou fazer uma analogia para vocês. Interessante, né, Carol? Eu vou fazer uma analogia para vocês. Quem aqui, vou perguntar para vocês primeiro. Quem aqui come alface e fica verde? Quem aqui come alface e fica verde? Alguém? Alguém aqui? Você já viu alguém que comeu alface e ficou verde? Alguém que comeu beterraba e ficou roxo? Você conhece alguém? Não, né? Então, não é porque eu como colesterol, eu vou aumentar o meu colesterol, certo? No corpo não é assim, tá? No corpo é muito diferente. Então, por isso, Bruna, a gente nunca viu, né? Ninguém comendo alface e saindo Hulk por aí, né? Então, não é porque eu estou ingerindo colesterol via oral que eu
que eu vou aumentar o colesterol, tá? Então, para o colesterol aumentar, eu preciso que esteja insulina envolvida, tá bom? Gente, colesterol não é ruim, tá bom? Colesterol não é ruim. Colesterol é tão importante que 70% do nosso colesterol total do nosso exame somos nós mesmos que produzimos. Por quê? Porque se a gente não produzir colesterol, a gente pode ter sérios problemas. Então, o nosso corpo, ele dá um jeito de que tenha colesterol, entendeu? Por exemplo, se eu não tiver colesterol, eu não faço hormônio sexual. Nem eu e nem qualquer outra pessoa. Tá bom? Então, seja homem ou mulher, a gente precisa do colesterol para formar hormônio sexual. Então, assim, colesterol, gente, não é ruim. Colesterol, ele é benéfico para o nosso corpo. Então, assim, quanto mais baixo o meu colesterol, melhor? Não. Não é assim, né? O colesterol, ele tem que estar nos níveis adequados. Ele tem que estar nem lá em cima e nem lá embaixo, tá bom? Porque o colesterol baixo também é uma coisa muito ruim para o nosso corpo, certo? Eu tô falando do colesterol total, na verdade, gente. Então, assim, o colesterol, de uma maneira geral, a gente produz 70% deles. De tão importante que ele é. Então, ele é importante para o nosso cérebro, ele é importante para nossas células, ele é super importante, tá? Por isso que, eu não como nada de colesterol, eu não como nada de gordura. Não é legal, tá bom? A gente precisa consumir de uma maneira adequada, claro, uma quantidade ok de colesterol, certo? A gente tem que o quê? Se equilibrar, tá bom? Isso é super importante. O colesterol a gente produz então, de tanta importância que ele tem, tá? Agora, se a gente for pensar numa dieta rica em gordura, ela vai aumentar o colesterol total? Hein? Uma dieta rica em gordura, ela pode alterar o colesterol total? Hein? Pode. Ela pode alterar o colesterol total. Ela pode sim. Por que isso vai acontecer, Carol? Porque ela vai aumentar muito o HDL. Certo? O HDL, com uma dieta rica, gente, eu falo rica em gordura, mas, por exemplo, uma low carb. Uma dieta que tem uma quantidade a gente não evita gordura, né? Que tem uma quantidade aí de 30 a 35% do valor calórico total de gordura, tá? O colesterol total, ele pode sim alterar, por quê? Porque o HDL vai estar lá em cima, e o HDL é o colesterol que protege o nosso coração, certo? Então isso é ruim? É ruim o meu colesterol estar 240? Pode ser que sim, ou pode ser que não. O colesterol alterado, eu tô falando em colesterol de 240, 250, mais ou menos assim, tá? Quem com esse colesterol o médico já quis dar remédio? Quem? Quem aqui com colesterol alterado assim já teve uma conduta médica de aumentar de passar simvastatina, por exemplo? Eu tomo simvastatina de 100, minha vizinha tem. Quem aqui com colesterol de 240, 250, o médico já passou simvastatina? Ah lá, a Miriam, ela tá com 248. Gente, de verdade, com o resultado de um colesterol, a gente não pode prescrever nada. Eu não, na verdade, o médico, né? Não pode prescrever nada de medicamento. Porque assim, ó, quando eu tenho um colesterol levemente alterado, por exemplo, de 240, se eu tiver os marcadores inflamatórios ok, não tem problema do meu colesterol estar alterado. Certo? Falei grego? Vamos lá, vou traduzir para vocês. Se o meu colesterol está 240, mas a minha ferritina, a minha homocisteína e o meu PCR está normal, não tenho por que eu me preocupar. E o meu HDL está alto, não tem por que eu me preocupar com o meu colesterol alterado. Certo? Agora,
Se eu tenho um colesterol, por exemplo, de 189, que está dentro do adequado, porém eu tenho PCR alta, ferritina alta, homocisteína alta, que são marcadores inflamatórios, eu tenho que me preocupar. Deu para entender? Que com o exame só de colesterol alterado, eu não posso dizer se isso é ruim? Que o médico tem que pedir mais exames para que possa ter uma certeza de que o paciente precisa de remédio? PCR, Aninha. O que são esses nomes que eu falei? São marcadores inflamatórios, são substâncias que o nosso corpo produz para dizer que ele está inflamado, certo? Se o meu corpo tem marcadores inflamatórios alterado e colesterol alterado, a chance de eu infartar é muito maior, certo? Agora, se o meu colesterol é baixo e eu tenho marcadores inflamatórios alterados, eu também tenho chance de infartar, certo? 50% das pessoas que infartam não têm alteração de colesterol, certo? Às vezes ela tem alteração de marcadores inflamatórios e não de colesterol. É assim, Dan, a gente para ter indicação de simvastatina, a gente tem que olhar todos os marcadores inflamatórios do paciente. Eu tenho vários pacientes com colesterol alterado, mas com marcadores inflamatórios super ok. Pessoas que fazem atividade física constantemente, têm uma boa alimentação, às vezes já estão em low carb, e às vezes mesmo com a low carb não abaixa esse colesterol. Por quê? Porque acaba subindo muito HDL, a pessoa tem ferritina, PCR, homocisteína, tudo legal, não tem por que tomar simvastatina, né? E sem contar que a simvastatina ela tem uns efeitos colaterais muito deletérios, que são dores articulares, a pessoa fica com muita dor muscular, né? A simvastatina tem vários efeitos colaterais aí super grandes, tá? Certo? Certo? Dá para entender que colesterol, então, alterado, a gente tem que ter um critério para analisar ele, e não é só analisar um colesterol total que está alterado. Viu? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. O padrão de referência do colesterol, gente, ele não foi determinado pela uma média. Foi um comitê que se reuniu e determinou que o padrão do colesterol era até 200. E daí, dá-lhe simvastatina nas pessoas. Tem pessoas tomando simvastatina por anos e anos, cheias de dores, cheias de problema em relação a isso. E daí, quando você fala pra pessoa que ela tem que comer a gema do ovo, não, a gema do ovo tem colesterol. Colesterol, não pode. Mas tomar simvastatina não tem problema. A gente passou a pegar os alimentos que eram in natura e passou a consumir o quê? Os industrializados. Gente, até clara pasteurizada tem. Até clara de caixinha tem. Né? Então, eu sou super saudável, eu não consumo gemas. Então eu compro a clara pasteurizada na caixinha. Até isso tem hoje. A gente deixou de comer o ovinho lá do franguinho que ciscou lá pra comer um ovo que vem na caixa. E isso vai reduzir o nosso colesterol? Não. A gente só vai se entupir do quê? De aditivos químicos. A gente vai se entupir do quê? De conservantes, de acidulantes, de corantes da vida. Por quê? Porque se eu industrializo, eu preciso colocar alguma coisa para durar mais tempo na minha prateleira. Como que um leite de caixinha dura 6 meses na caixinha? O leite em pó, que dura um montão de tempo. E daí isso é mais saudável do que tomar o leite da vaca. Né? E eu vou voltar a falar aqui sobre o leite. Eu acredito que o leite só passou a dar tanto problema depois que a gente industrializou ele, tá? Concordo que tem vários pacientes com intolerância à lactose, a gente tem que rever o leite, com certeza. Mas a gente passou a ter vários problemas com o leite depois que a gente passou a ter o quê? Industrialização do leite.